E aí, pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje a gente vai resolver a questão de número 155 do caderno amarelo de matemática do Enem 2020. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é... Pessoal, essa é uma das questões mais simples da prova. A gente simplesmente tem que entender o que está dado no gráfico. A gente tem que primeiro perceber que aquele gráfico é dado em porcentagem, tá? Mas a gente vai ver que tem ali no gráfico a indicação de que 13,6% dos jovens entrevistados trabalha e estuda. E 45,2% somente trabalha. Se a gente quer saber quais são todos os que trabalham, a gente vai ter que somar essas duas porcentagens, tá? E ver qual que é o número de pessoas que isso corresponde em relação ao total de pessoas entrevistadas, tá? Então, em porcentagem, temos 13,6 mais 45,2, tá? Do total de pessoas que se enquadram naquilo que a gente quer, ou seja, os que trabalham. Isso vai dar... Por que eu posso somar essas porcentagens, tá? Pode ter gente que tem dúvida. Então, vamos deixar isso bem claro. Por que eu posso somar essas porcentagens? Por quê? Se eu pegar essa porcentagem do total, eu vou ter um número determinado de pessoas. Se eu pegar essa porcentagem do total, eu tenho outro número de pessoas. Somando esses números de pessoas, eu vou ter o número que eu quero, tá? Fazendo isso separado, todo mundo entende que funciona. Mas será que eu posso somar antes e depois fazer a porcentagem em relação ao total? Vou mostrar por que eu posso. Porque o que é uma porcentagem? O que é essa porcentagem de 363? Professor, vamos fazer regra de 3? Não, não façam regra de 3 nunca na vida de vocês. Porcentagem é o seguinte, o que significa por cento? 13,6% de alguma coisa é 13,6 dividido por 100. Isso é porcento. Por 100. De 363, a preposição de significa multiplicação de 363, tá? Isso é um número de pessoas que trabalham e estudam. Isso daqui vai dar um número mesmo. Se eu pegar esse número, multiplicar por essa porcentagem, tá? 3,6% de 366 é o número de pessoas que trabalham e estudam. Se eu somar isso com o número de pessoas que somente trabalham, vai ser 45,2% de 363. Eu esqueci do 1000 aqui, tá? Do vezes 10 na 3, desculpem. Vezes 10 na 3. Se eu fizer essa multiplicação aqui, eu tenho o número de pessoas que somente trabalham. Somando essas duas coisas, eu tenho o número total de pessoas que eu quero. Agora percebam, esse termo aqui se repete, esse 363 mil se repete nesses dois termos. Então eu poderia isolar ele, 363 vezes 10 na 3, vezes o que sobra de cada termo é 13,6% mais 45,2%. Então eu posso fazer a soma das porcentagens e multiplicar pelo número total. Posso fazer essa soma, sem problema nenhum. Tá? Então, vamos somar 13,6 mais 45,2. 13,6 mais 45,2. Aqui eu vou ter 8. Bota a vírgula ali embaixo de onde tem que estar. Aqui eu vou ter 8 mais uma vez. E aqui eu vou ter 5. 58,8% de todo mundo que foi entrevistado trabalha. Se eu multiplicar isso pelo número total de pessoas, eu tenho o número total de jovens que trabalham, que é o que eu quero. Então é só isso. É só fazer essa multiplicação. Tá, só que, lembrando, 58,8%, eu tenho que dividir isso aqui por 100, tá? Então, vamos lá, esse porcento
implica que eu tenho que multiplicar, na verdade, esse número por 58,8 dividido por 100, que é igual a 0,588. Então, se eu tenho que multiplicar 363 vezes 10 na 3 por 0,588, isso é quase a mesma coisa que multiplicar isso por 0,6, desculpem. Isso é muito parecido com 0,6. Qual que é o mais rápido? Multiplicar por 0,588 por 0,6? 0,6. Os números ali nas alternativas não estão assim tão próximos para a gente se preocupar com essa diferença. Vai dar um número muito perto. Então a gente só tem que multiplicar 363 por 0,6. Tá? Então a minha resposta vai ser 363 vezes 10 na 3 vezes 0,6. A questão é, eu não quero multiplicar número com vírgula. Então esse 0,6 é a mesma coisa que 6 vezes 10 na menos 1. Ou 6 dividido por 10. Então eu vou multiplicar, isso aqui vai se transformar em 363 vezes 10 na 3 vezes 6 vezes 10 na menos 1. Que é a mesma coisa que 363 vezes 6 vezes 6 vezes 10 ao quadrado. Essa vai ser a minha resposta no final. Então eu tenho que me preocupar em fazer essa multiplicação 363 vezes 6, que é bem rapidinho. Ó, 363 vezes 6. 3 vezes 6, 18. 6 vezes 6, 36, fica com 37. 3 vezes 6, 18 de novo, mais 2, 21. Tá? Então, isso daqui me deu 2.178 vezes 10 ao quadrado, tá? Ou, para deixar mais parecido com o que vocês estão vendo lá, eu explicito aquele 10 ao quadrado como sendo 2 zeros, tá? Aí eu fico com 217.800. 217.000 é um pouquinho maior do que o número que eu realmente queria, tá? O número que eu realmente queria, ele tem que estar um pouquinho menor, porque 0,6 é um pouquinho maior que 0,588. Então, qual que é o número que começa com 21 e é muito próximo desse número que eu obtive? É o que eu tenho na alternativa C, 213.444. Mas esses 444 não importam. 217 é muito próximo de 213. E é isso que importa para nós. Se vocês quisessem fazer o cálculo completinho, poderia fazer, sem problema nenhum, mas assim mais rápido. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.